Bem-vindo, caro espectador, a mais um programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Coarte, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos levar até si alguns esclarecimentos sobre a fé e sobre a vida cristã. É no batismo, no sacramento do batismo e na iniciação cristã, conforme falámos no programa anterior, que tudo começa. Explicitando um pouquinho aquilo que, de uma forma mais geral, foi tratado no programa anterior, hoje vamos abordar de uma forma um pouco mais aprofundada o tema do sacramento do batismo e dos seus frutos. E fazemos-lo respondendo a estas três questões. Primeira, o que é o batismo? Segunda, como se celebra e o que significam os vários elementos do rito do batismo? E terceiro, quais os frutos do sacramento do batismo na vida do cristão? A resposta do Catecismo da Igreja Católica pode encontrar-se nos parágrafos 1227 a 1284. Portanto, são muitos parágrafos para aprofundar o sentido e os efeitos ou os frutos do batismo. E para começar com o tema, ouçamos, como habitualmente, a opinião de algumas pessoas. Para si, que importância tem o facto de ter sido batizado? A importância de eu ter sido batizado é uma porta aberta para seguir as caminhadas de Jesus. A religião esteve sempre presente nos primeiros anos da minha vida e a grande importância foi os princípios que me trouxe, as pessoas com que convivi, até porque fiz parte de grupos de jovens, da catequese, estive muito ligada nos meus anos de formação e trouxe-me muitos princípios, trouxe-me uma crença em algo superior a nós e acho que tudo isso me formou como pessoa e hoje em dia continua presente na maneira como eu tento lidar com os outros, tratar os outros e como eu me revejo no trabalho que faço para com o outro. Vamos então à primeira pergunta. O que é o batismo? Todos nós, na nossa vida, como pessoas humanas, nos exprimimos e comunicamos uns com os outros com gestos, com palavras, com ações, a que damos certos significados. E estes significados são diferentes conforme as diferentes culturas de que fazemos parte. Assim, um aceno de mão, um piscar de olho, um aperto de mão, um abraço, um beijo, etc., ou outras formas de comunicação, têm significados diferentes conforme as culturas. Assim também acontece com a Igreja e com os seus sacramentos. Através deles, pela ação da Igreja e dos seus ministros e fiéis, Jesus Cristo comunica os dons de Deus. Um desses sacramentos é o batismo. Ouçamos o que sobre ele nos diz o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 1227 e 1228. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente comunga na morte de Cristo. É sepultado e ressuscita com ele. Todos nós, que somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Os batizados revestem-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da Palavra de Deus produz o seu efeito vivificador. Santo Agostinho dirá do batismo: junta-se a palavra ao elemento material e faz o sacramento. Então, nestes dois parágrafos, destacamos estes pontos. No batismo,
de modo sacramental, portanto, através dos sinais próprios e do rito do sacramento, participamos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo para que vivamos uma vida nova. Podemos dizer que o batismo é, por assim dizer, uma espécie de revivência da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E isso é feito através do banho. Antigamente, e hoje em alguns casos, fazia-se mesmo um banho, mergulhar a pessoa na água, significando, digamos assim, como que a morte, o ser submerso na água, como que afogar-se na água e depois o levantar-se, significando, portanto, este banho espiritual, significando, por um lado, a purificação, lavagem, mas também o dom positivo, a santificação e a justificação, como que uma renovação da vida da pessoa a partir da ação do Espírito Santo na pessoa. E através deste rito transforma-se a vida daquele que o recebe para se tornar uma vida cristã, como se a pessoa já não fosse simplesmente uma pessoa de carne e osso, mas se tornasse uma pessoa de carne e osso, mas espiritual, e com o dom do Espírito em si. O sacramento, qualquer sacramento, e também em concreto este do batismo, é uma junção da palavra de Deus com um elemento material, no caso do batismo, especialmente a água. Junção essa que, por ação do Espírito Santo, produz frutos espirituais na vida do que o recebe com fé. E, portanto, há esta transformação. A Igreja realiza, pronuncia certas palavras e realiza determinados gestos, mas, através deles, é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus quem atua sobre aquele que é batizado. E, por isso mesmo, o rito de batismo é um conjunto, como disse, de gestos e de palavras que depois significam a ação de Deus sobre aquele que é batizado. Primeiro elemento, sinal da cruz. No início da celebração, aquele que é batizado é assinalado na sua testa com uma cruz. Essa cruz significa a marca de Cristo no cristão. Ele é marcado por Cristo. E o batismo significa todo o seu ser, é revestido, conforme iremos ver mais adiante, é marcado por Cristo. Segundo elemento fundamental, o anúncio da palavra de Deus, que é feito no batismo, é feito de uma forma breve. Se for nos sacramentos da iniciação cristã, como aliás em qualquer missa, ou então se for uma celebração da missa, é o anúncio da palavra de Deus com aquela abundância que tem qualquer celebração da Eucaristia. Esse anúncio da palavra de Deus é fundamental, porque é ela que ilumina e suscita a fé pessoal. Deus fala-me, Deus ilumina-me, Deus toca-me a minha mente e o meu coração e com isso também comunica o seu amor, comunica a sua graça, e é dessa comunicação de Deus, dessa revelação de Deus, desse momento em que Deus se dá a conhecer e me interpela, é a partir daí que depois, por ação do seu Espírito, que suscita a fé pessoal. Eu ouço e o Espírito Santo age em mim para que eu depois acredite naquilo que eu vi, acredite naquele que me falou. E, portanto, o anúncio da palavra de Deus é muito importante para suscitar a fé. Depois vem um terceiro elemento, a unção com o óleo dos catecúmenos. Normalmente, no caso das crianças, é a unção feita no peito. E o que é que significa essa unção? Significa que é invocada a força de Deus para libertarem do pecado e da força do mal, da força do diabo na vida da pessoa. Para que a pessoa fique, por assim dizer, protegida pela graça de Deus, para não se deixar levar pelo pecado, pela força do mal, pelaquela tentação que arrasta a pessoa a desviar-se do bom caminho. Depois, um outro elemento fundamental é a profissão pessoal de fé, da fé da Igreja.
conforme já víamos ao falarmos dos sacramentos da iniciação cristã, esta profissão de fé é fundamental. No caso dos adultos, é feita pela própria pessoa. Crês em Jesus Cristo, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, crês em Jesus Cristo, crês no Espírito Santo, e a pessoa responde, sim, creio, ou então professa a fórmula da fé, conforme nós fazemos em cada celebração da Eucaristia, aos domingos. E, portanto, esta profissão de fé faz com que a pessoa assuma esta fé, a fé da Igreja, e que depois seja pela mesma Igreja ajudado a viver essa mesma fé. No caso das crianças, essa profissão de fé é feita pelos pais e padrinhos em nome da criança e, portanto, que são aqueles que depois hão de ajudar a criança a reconhecer e a receber o dom da fé e, naturalmente, depois a professá-la à medida em que cresce e tem capacidade para isso. O outro elemento importante é a invocação do Espírito Santo sobre a água, para que a sua força desça sobre ela e transforme aquela água de elemento meramente material em instrumento para realizar aquilo que eu já dizia anteriormente, portanto, a purificação e a santificação da pessoa. Depois vem então, propriamente, depois de invocar esta força do Espírito Santo sobre a água, é a bênção da água, propriamente dito, vem então o batismo. O batismo é o mergulhar do candidato na água, ou então o derramamento de água 3 vezes sobre a sua cabeça. E, ao mesmo tempo que se faz este gesto com a água, é acompanhado da indicação do nome da pessoa que é batizada e as palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, portanto, a invocação da Santíssima Trindade. É Deus quem age sobre aquele que é batizado. Depois vem a unção com santo crisma. No caso dos adultos, é propriamente o sacramento do crisma. No caso das crianças, esta unção significa a invocação do dom do Espírito Santo, neste contexto do batismo, e que, por assim dizer, prenuncia depois a plenitude do dom do Espírito Santo que é recebido no sacramento do crisma. E que esta unção significa também que aquele que é batizado fica a pertencer ao corpo de Cristo, à Igreja, e que recebe o sacerdócio comum dos fiéis. Fica, portanto, como que consagrado, habilitado para uma relação nova, profunda com Deus. Depois vem então alguns gestos complementares. A criança é revestida, a criança ou o adulto, aquele que é batizado, é revestido de uma veste branca. Em alguns casos, há mesmo, quando se trata de jovens ou de adultos, pode mesmo ser vestido uma túnica ou uma veste branca e tem grande significado. A veste própria do batismo, mesmo no caso das crianças, é a veste branca. É a veste branca que tem um significado importante porque simboliza que o batizado se revestiu de Cristo. Se revestiu de Cristo. É como se Cristo tornasse a ser fosse o seu vestuário, como se aparentasse de Cristo. Esta veste branca significa o dom que recebe no batismo, o dom da graça de Deus, para que viva realmente, conforme eu já dizia anteriormente, o cristão é um pequeno Cristo. E esta veste branca, de alguma forma, simboliza isso. Depois vem a entrega da vela acesa. Vela é essa que significa que Cristo iluminou o batizado e o tornou luz do mundo. Ele é chamado a ser uma pessoa iluminada e luminosa. Luminosa também para os outros, portanto, que se torna uma referência, um testemunho para os outros. No caso do batismo, depois continua, no caso da iniciação cristã, conforme já vimos no programa anterior, seguir-se-ão o crisma e segue-se também a celebração, comunhão eucarística. No caso das crianças, há uma aproximação do altar
e ali, junto do altar, à volta do altar, o sacerdote com os pais e os padrinhos fazem a oração dos filhos de Deus, a oração do Pai Nosso. E a celebração do batismo termina com uma bênção solene sobre aquele que foi batizado, sobre os seus familiares, sobre todos os que estão presentes. No caso das crianças, esta bênção solene, nesta bênção solene, a mãe ocupa um lugar especial na bênção, porque é mencionada precisamente que Deus deixa sobre a mãe para que ela possa ser realmente, sobre a mãe e sobre o pai, para que possa ser realmente uma ajuda eficaz ao longo da vida daquele que é batizado. E, portanto, este conjunto de elementos exprimem verdadeiramente aquilo que acontece no sacramento do batismo. E que é importante que aqueles que são batizados e os seus pais e os seus padrinhos possam explicitar muito bem, ter consciência daquilo que acontece. Não fiz aqui muita referência aos padrinhos, padrinho e madrinha, normalmente, mas tem uma importância grande, conforme disse, eles representam a Igreja. Representam a Igreja. Os pais também, mas os padrinhos são aqueles que representam ali a Igreja e que com os pais fazem a profissão de fé. E são aqueles que, juntamente com os pais, hão de ajudarem aquele que é batizado a viver como cristão, a saber como agir como cristão, hão de ser uma referência fundamental para que aquele que é batizado possa viver a sua condição de filho de Deus. É por isso que a Igreja insiste na necessidade de que os padrinhos ou madrinhas tenham um conjunto de condições para serem referências na vida cristã. E passamos então à última pergunta. Quais os frutos do sacramento do batismo na vida do cristão? Naturalmente, aqui o batismo produz os seus frutos, transforma o cristão espiritualmente. Ouçamos o que diz o Catecismo no parágrafo 1262. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. A imersão na água evoca os símbolos da morte e da purificação, mas também a regeneração e a renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Então, desta citação do Catecismo da Igreja Católica, podemos destacar estes aspectos. Os frutos do sacramento do batismo são, portanto, principalmente estes dois. A lavagem espiritual, ou seja, a purificação de todos os pecados. A pessoa fica como que nova, como que limpa de todo o mal espiritual que possa haver dele, todas as manchas que possa existir nele. Depois, o segundo grande fruto, se este é um fruto, digamos assim, pela negativa, a lavagem, o outro é a vida nova que recebe. Pelo batismo, aquele que é batizado renasce por ação do Espírito Santo e, portanto, torna-se uma nova criatura que é filha adotiva de Deus. Lavagem e santificação, ou vida nova que recebe aquele que é batizado. Depois, a graça recebida, o dom de Deus recebido no batismo, torna o cristão capaz de crer em Deus, de nele esperar e de o amar. Dá-lhe poder, portanto, para viver e para agir movido pelo Espírito Santo. Permite-lhe, assim, crescer no bem. Mas o batismo tem um outro fruto, que incorpora o fiel na Igreja, torna-o apto a ser membro da Igreja, um membro ativo, pela participação do sacerdócio comum dos fiéis, isto é, por uma relação mais estreita com Deus, louva a Deus, dá testemunho dele na sua vida, e este dar testemunho e confessar a fé diante dos homens é também um outro fruto do batismo. O batismo torna a pessoa capaz disso, se naturalmente não se deixarem intimidar, não se deixarem envergonhar, mas dar aso a que esta capacidade se possa desenvolver nele. E ainda um outro fruto importante é a de testemunhar
de testemunhar Cristo e confessar a fé diante dos homens, participando assim também na missão de levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo. O batismo tem ainda um outro fruto, que é todos aqueles que são batizados estão unidos entre si. Mesmo que um pertença à Igreja Católica, outro aos protestantes, outros às igrejas evangélicas, o batismo, porque é realmente único, faz com que o cristão esteja unido a todos os outros, torna todos aqueles que são batizados irmãos uns dos outros. Duas outras notas sobre o batismo imprime como que imprime como que um selo na vida daquele que é batizado. E um selo que não se pode apagar, como que um carimbo. É aquilo que no batismo se chama um caráter, imprime caráter, marca de uma forma que não se pode apagar, de uma forma indelével, aquele que é batizado. E por isso mesmo o batismo só se recebe uma vez. E o mesmo acontece com o crisma, só se recebe uma vez. Mesmo aqueles que foram batizados, sei lá, que eram protestantes e que depois vieram para a Igreja Católica, eram ortodoxos e vieram para a Igreja Católica, o batismo não se repete, porque no entender da Igreja o batismo é único. Se foi validamente celebrado, ele imprime este caráter, esta marca indelével de pertença a Cristo e, portanto, não se pode apagar. Quem pode batizar? Em caso de necessidade, qualquer pessoa o pode fazer. Até mesmo o não cristão pode fazer um cristão. Naturalmente, com esta condição de ter a intenção de fazer o que a Igreja faz e de usar também, na medida em que seja capaz, o derramamento da água 3 vezes e a invocação, conforme disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, tendo a intenção de fazer aquilo que a Igreja faz. E isso pode acontecer com algumas crianças em certas situações em que estejam em perigo de vida, etc., e que se sabe que os pais ou que aquela pessoa gostaria muito de ser batizada, é possível, nessas situações assim de emergência, qualquer pessoa fazer o batismo de outro. E, a terminar, ouçamos o testemunho de algumas pessoas. Que frutos do meu batismo sinto mais na minha vida atual? Na minha vida atual ajudou-me a consolidar a minha fé. Os maiores frutos que eu sinto do meu batismo é quando eu sinto que, através da minha maneira de amar o outro e de respeitar o outro, consigo tocar, quando sinto que consigo fazer diferença na vida do outro, porque o amo, porque o respeito, porque o aceito como um irmão, como um igual. E então, em casa, se puderem, leia os parágrafos 1227 a 1284, pode ler todos estes, são muitos, mas são curtos, do Catecismo da Igreja Católica, e assim pode aprofundar este sentido do batismo, o significado dos seus elementos, dos seus ritos, para perceber melhor o dom que o batismo opera em nós. E despeço-me invocando a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, e lhe dê a graça de louvar e de agradecer a Deus o dom do seu batismo. Que possa viver verdadeiramente como filho ou filha de Deus a partir da graça recebida no batismo e da iniciação cristã. Até ao próximo programa, se Deus quiser.